Passemos à próxima questão. Utilizando-se das regras afetas ao direito das obrigações, assinale a alternativa correta. Proposição A. Quando o pagamento de boa-fé for efetuado ao credor putativo, somente será inválido se em seguida ficar demonstrado que não era credor. Atenção! Credor putativo é aquele que aparenta ser credor, que traz toda uma carga de aparência que, em tese, o legitima a receber o pagamento. Só que se trata de aparência. Na verdade, ele não é credor coisa alguma. Por exemplo, aconteceu aqui em Recife, uma empresa de cobrança sempre enviava um funcionário para fazer as cobranças em domicílio dos valores devidos pelos mutuários. E era sempre aquele funcionário que ia ao domicílio dos devedores efetuar as cobranças em nome da empresa. Um belo dia, este funcionário foi despedido. O que é que ele fez? Ele pegou o crachá, usou o fardamento da empresa e foi às casas dos mutuários cobrar os pagamentos. E esse pessoal não sabia que ele tinha sido despedido. Não tinha essa informação. E todos pagaram. Dias depois, descobriu-se que se tratava de um golpe. Ele surrupiou o dinheiro dessa galera e sumiu com a grana. A questão que se coloca é: os mutuários que, agindo de boa fé, pagaram os valores a este funcionário que tinha sido demitido da empresa, terão eles de pagar novamente o débito à empresa em questão? Claro que não. E por que não? Porque quando eles fizeram aqueles pagamentos, agiram de boa fé. Eles ignoravam o fato de que o funcionário encarregado da cobrança tinha sido demitido. Eles agiram na mais estrita boa-fé e pagaram a um credor putativo, a alguém que aparentemente ainda estava incumbido de realizar aquelas cobranças. De acordo com o nosso código, para prestigiar o princípio da boa-fé, considera-se válido o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo, mesmo provando-se depois que não era credor. Considera-se válido o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo, mesmo provando-se depois que não era credor. Por este motivo, devemos considerar falsa a proposição A. Vejamos agora a proposição B. Levando em consideração os elementos contidos na lei para reconhecimento da onerosidade excessiva, é admissível assegurar que a regra se aplica às relações obrigacionais de execução diferida ou continuada. Essa regra a qual a questão se refere, onerosidade excessiva, tem a ver com a teoria da imprevisão. Muitas vezes, quando as pessoas financiam a aquisição de bens, se envolvem em contratos de execução postergada, diferida, continuada, pode acontecer que durante o desenrolar daquele contrato sobrevenha algum acontecimento extraordinário, imprevisível, que traga todo um impacto social. Por exemplo, uma guerra, uma crise econômica, a quebra do país, são fatores extraordinários e imprevisíveis que desequilibram demasiadamente os ajustes feitos por essas pessoas. Imagine-se, por exemplo, que o sujeito, ao financiar a aquisição da casa própria em 100 prestações, se surpreenda quando, lá pela terceira prestação ou pela quarta, o Brasil entra em uma guerra. A inflação passa a assolar esse país, desemprego, crise, recessão.
Para este pobre coitado, fica impossível dar continuidade aos pagamentos. Percebam que um acontecimento extraordinário, imprevisível, deu margem à excessiva onerosidade daquele vínculo. Nesses termos, permite o Código Civil que a parte lesada possa pleitear a resolução por onerosidade excessiva. E pressuposto essencial da resolução por onerosidade excessiva é que o contrato seja de execução continuada ou diferida, que o contrato seja a prazo, que o contrato envolva prestações, já que o evento extraordinário é aquele que se manifesta no curso do contrato. Logo, necessariamente, há de se tratar de um contrato de execução continuada ou diferida. Correta, portanto, a proposição B. É só marcar. Passemos à proposição C. Possui a quitação determinados requisitos que devem ser obrigatoriamente observados, tais como o valor da dívida, o nome do pagador, o tempo e o lugar do adimplemento, além da assinatura da parte credora, exigindo-se também que a forma da quitação seja igual à forma do contrato. Antes de tudo, o que é quitação? Quitação é a prova documental do pagamento. É o comprovante que acusa que o pagamento foi realizado. Nós chamamos de recibo. E todo recibo, toda quitação, deve elencar os elementos aos quais a assertiva se refere. Tem que indicar o valor e a espécie da dívida, o nome do devedor ou de quem por ele pagou, a data e o lugar do pagamento, bem como a assinatura da parte credora ou do seu representante. São elementos básicos que todo recibo, que toda quitação deve conter. Porém, quando se trata de forma, a discussão a respeito da forma da quitação é que vai invalidar essa proposição C. Por quê? Porque ela diz que a forma da quitação deve ser a mesma do contrato. Não é este o entendimento do Código Civil. Pelo nosso Código Civil, a forma da quitação é o instrumento particular. Portanto, seja qual for a forma contratada, quando se trata de quitação, a forma da quitação será sempre o instrumento particular. Por este motivo, devemos considerar falsa a assertiva C. E, por fim, vejamos a proposição D. O terceiro, interessado ou não, poderá efetuar o pagamento da dívida em seu próprio nome, ficando sempre subrogado nos direitos da parte credora. Subrogação. Subrogação é o mesmo que substituição. É o mesmo que tomar o lugar de. Quem se subroga está assumindo o lugar de alguém dentro da relação jurídica. Pois bem, de acordo com o nosso Código Civil, o terceiro interessado que paga a dívida alheia subroga-se nos direitos da parte credora. Eu disse, o terceiro interessado que paga a dívida alheia subroga-se nos direitos da parte credora. Pois bem, meus amigos, terceiro interessado é aquele que tem interesse patrimonial no pagamento. É aquele que paga para evitar um prejuízo para si. O exemplo clássico, o fiador. Fiador, quando presta fiança, passa a atuar como terceiro interessado. E o que leva o fiador a pagar uma dívida alheia é exatamente evitar a constrição dos seus bens. Porque, se o devedor não pagar o débito, ele, fiador, pode ser responsabilizado. Portanto, fiador figura como terceiro interessado, vindo a pagar a dívida
ele se subroga nos direitos do credor para depois reaver da parte devedora cada centavo pago. Esta é a ideia. Que fique claro que a subrogação somente é aceita para o terceiro interessado. Somente o terceiro interessado é que se beneficia com a subrogação legal. Terceiro não interessado não tem subrogação, ainda que venha a pagar dívida alheia. Por este motivo, consideramos falsa a proposição D.